Preciso apenas de uma oportunidade. Uma oportunidade para mostrar que Vargião pode mais. Que Vargião pode ir mais longe. Que aquilo que é bom pode ser melhor e aquilo que não é bom pode ser corrigido. Nós temos uma cidade em que não cresce populacionalmente desde o seu início. Eu preciso muito da oportunidade para mostrar que a gente pode avançar nisso. Eu preciso da oportunidade para mostrar que pessoas novas também têm capacidade. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias. Fala Mais que tem um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, do restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. E dando sequência, aos episódios das eleições municipais deste ano. Isso aí, nosso Fala Mais especial nessa época, importante. Sempre reforçamos aqui que o objetivo é que os candidatos apresentem aqui as suas propostas, respondam questões que favoreçam você, que está aí do outro lado, na hora de escolher o voto. Também esta entrevista é sempre importante deixar claro, está sendo gravada no dia 30 de agosto, vai ao ar no dia 10 de setembro, e embora gravada, a entrevista não tem edição de falas e o tempo é de 40 minutos para cada candidato. Conosco hoje, Jean Gaziero, candidato a prefeito de Vargião pelo PP. Ele é natural de Faxinal dos Guedes, candidato tem 32 anos e é advogado. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado pela presença aqui no Fala Mais. O seu tempo começa a contar a partir de agora, são 40 minutos. A primeira pergunta é, por que está colocando o nome à disposição para ser prefeito no município de Vargião? Olá, Jefferson. Olá, Jonathan. Ao pessoal que está acompanhando o podcast, tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o Jean, candidato a prefeito no município de Vargião, as suas propostas, as suas ações. Então, primeiramente, dizer a todos vocês que é com imensa gratidão que a gente está aqui para poder levar a essas pessoas um pouquinho mais do que a gente pensa como candidato. O que me coloca na condição hoje de enfrentar uma campanha política é a vontade que eu tenho de fazer diferente. A nossa candidatura não é uma candidatura imposta, a nossa candidatura não é uma mera opção política, mas é a oportunidade de todas as pessoas, todos os eleitores de Vargião, ter alguém que faça diferente do que aquilo que vem sendo feito. São 16 anos de uma mesma gestão. São 16 anos de mesmas pessoas. A gente quer, com muita vontade e muita determinação, mostrar a toda a população vargionense que a gente pode fazer mais, a gente pode avançar, a gente pode fazer diferente, com pessoas novas, com novas ideias e com muita vontade de levar para cada cidadão, para cada pessoa, uma prestação de serviço público mais eficiente, mais eficaz e com menos gasto público. E isso é possível. É por isso que estamos nessa luta, por isso que estamos à disposição da nossa comunidade. Já. Isso, a gente está seguindo, na verdade, meio que um protocolo com todos os nossos convidados aqui no Falar Mais Eleições, que é justamente nesse primeiro momento que o candidato tem a oportunidade de fazer uma contextualização sobre a sua vida, se auto-apresentar as pessoas que estão acompanhando. Então, no caso, quem é o Jean pessoa física, quem é o Jean profissional? Conta pra gente um pouquinho sobre a tua trajetória de vida. Certo, Jefferson. Para quem me conhece, sabe que na minha vida nada foi dado. Tudo foi conquistado. Minha família é uma família humilde. O meu pai é agricultor, operador de máquinas, hoje é aposentado. A minha mãe, dona de casa por muito tempo, cozinheira, uma pessoa que trabalha para conseguir o pão de cada dia. Na minha casa, talvez não tenha sobrado dinheiro. Muitas vezes faltou. Mas na minha família, meus pais, meus irmãos, me incentivaram muito a buscar conhecimento, através do estudo crescer na vida. E eu, toda manhã, durante a minha adolescência, acordava cedo para estudar, para poder adiante ter um futuro melhor, não só para mim, mas para minha família.
Então, foi uma trajetória difícil. Eu comecei trabalhando com 14 anos no restaurante que fica no município de Vargião. Lá fui garçom. Depois eu fui no mercado trabalhar no centro da cidade como açougueiro, sempre estudando para tentar um futuro melhor. Depois eu comecei a estagiar no Banco do Brasil, também na cidade de Vargião. E depois, adiante, já comecei diretamente me envolver com a advocacia. Hoje, no município, eu tenho um escritório de advocacia, o qual eu tenho hoje trabalhando comigo outros 2 advogados. A minha esposa me acompanha também nessa caminhada, que a gente conseguiu essa formação, que também eu não tinha dinheiro na época para estudar, para me formar. Estudei bastante, consegui uma bolsa do ProUni na época. Minha faculdade foi 100% gratuita através do estudo, para que hoje eu possa exercer uma profissão que eu amo, que eu exerço com muita dedicação também, com muita vontade, e que me dá hoje o pão de cada dia. É ele hoje, essa profissão, que me ajuda a cuidar dos meus filhos, a dar um futuro melhor para minha família. Mas nada foi dado. Tudo foi conquistado com muita vontade, muita dedicação e muito estudo. Uhum. Já dentro dessa trajetória que você acabou de relatar, como é que foi o seu ingresso na política? De que forma que você entrou na política? Por que você entrou? Foi por convite? Foi por vontade própria? Inclusive, o Jean atualmente ocupa uma das vagas do Legislativo, né? Exatamente. Hoje eu sou vereador no município de Vargião. Mas o que me levou à política foi por não concordar com a forma que a administração municipal é feita. Na última eleição, uma semana antes do prazo que encerrava o período de inscrição dos candidatos, eu sequer cogitava a hipótese de ser candidato. Só que eu nunca concordei com uma administração que administra para poucos, onde tem uma panela que poucos ganham as oportunidades e a população em geral não tem essa mesma oportunidade. O município é para todo mundo. Nós temos mais de 3.600 pessoas. E a administração pública municipal tem que administrar para todos, e não apenas para alguns. E por isso, não concordando com aquilo que vem sendo feito ao longo desses 16 anos, faltava um candidato na última semana e eu me propus a ser candidato. E depois graças a Deus, eu tive uma trajetória política muito bacana. A última eleição eu consegui fazer 10% dos votos válidos no município, um total de 250 votos. E a partir dali, eu sentei na cadeira de vereador não para fazer algo para mim, mas para levar a população, para buscar através da população aquilo que precisa. E eu tenho certeza que durante a minha trajetória na Câmara, que ainda tem continuidade, porque o mandato termina no final do ano, eu sempre busquei aquilo que a população precisava. Cobrei quando foi preciso, aplaudi quando as coisas funcionavam. Mas eu fui muito atuante. Uhum. Como é que foi a sua... Você relatou agora seu início na política, né? O porquê que você entrou também na política, mas agora essa aliança que foi formada para a sua candidatura, como é que foram as conversas, como é que foi a definição do seu candidato, do candidato a vice-prefeito, na sua chapa, no caso, como é que foi essa construção? Eu sempre digo que o nosso projeto ele não é de partidos. O nosso projeto é de pessoas. Pessoas que entendem que 16 anos do mesmo governo está fazendo mal para o município e desejam muito a mudança. Então, quem está conosco hoje são pessoas que pensam igual a gente, que pensam que o município pode avançar, que pensam que o município pode mais. O meu vice, que o pessoal comenta que é o Bob, né? O Robson Base, popular Bob, ele é uma pessoa que, assim como eu, não concordou com muita situação que foi praticada durante a gestão. Principalmente, no caso dele, essa última gestão, em que ele, como vereador, não tinha a voz que ele gostaria de ter. Muitas situações em que ele era cobrado como vereador, ele buscava o prefeito municipal e não era atendido. Foi assim que a questão do fechamento da escola parcial, o fechamento parcial da escola Irineu Bornhausen na linha Urumbeva, em que ele foi uma das pessoas que também não concordava com aquele fechamento parcial, mas não foi ouvido.
Muitas coisas ele buscou o poder público e também não foi ouvido. E ele entendeu que aquele lado é um lado de poucas pessoas e não é o lado da população. E por isso ele tomou a liberdade de sair do partido que ele estava e se juntar conosco para uma caminhada maior, uma caminhada de atender as pessoas na sua plenitude, independentemente do lado político, independentemente da opinião. A gestão é uma gestão vargião. A gente quer uma gestão para todo mundo. E ele veio junto conosco para essa caminhada, para que a gente possa chegar junto e fazer um mandato de pessoas, em que as ideias políticas vão ficar no segundo plano adiante. Jean, antes da gente entrar nas proposições, né, do seu plano de governo, ainda gostaria de entender assim, do seu ponto de vista, a mudança, né, porque agora você vai fazer, até então você como legislador dentro do município, parte para candidatura de executivo. Essa mudança, você já tinha almejado ela há algum tempo e como é que vai ser essa transição caso eleito? Eu nunca pensei, quando entrei na política, que hoje eu estarei aqui dando uma entrevista para vocês, 4 anos depois, na condição de candidato a prefeito. Nunca foi esse o objetivo. O meu objetivo sempre foi lutar pelas pessoas, por aquilo que elas buscam. Mas o meu trabalho dentro da Câmara de Vereador, um trabalho onde eu fui um vereador que trouxe muitos recursos, um vereador que cobrou quando precisou, um vereador que não ficou em cima do muro, um vereador que sempre esteve do lado da população. Isso, penso eu, que foi observado pelas pessoas. E chegou um momento em que elas começaram a me cobrar a minha ida a alguma coisa maior, uma ida ao executivo. Porque o vereador, embora ele com muita vontade, como eu sempre tive, ele juridicamente ele fica limitado em algumas coisas. Ele legisla, ele fiscaliza, mas ele não executa. E a execução talvez seja o principal ponto de uma administração pública, porque a gente consegue levar até as pessoas mais saúde, mais educação, uma prestação de serviço mais plena. E é o que me impede hoje, na função que eu exerço, de fazer. Então a gente precisa dar um passo adiante, porque eu tenho muitos planos, muitos sonhos que eu preciso executar, e isso eu só vou poder fazer como prefeito. E foi um desejo não meu, a princípio, mas das pessoas que admiravam o meu trabalho e gostariam da mudança. Enxergavam no meu nome a oportunidade de fazer um Vargião diferente. E eu, entendendo o pedido delas, me coloquei à disposição. E hoje estamos aqui nessa batalha política, né? Uma batalha de ideias, de propostas, para que a gente possa, no dia 6, após a vitória, começar a planejar um município mais feliz, com mais ações públicas que vão atender toda a população. Candidato, Vargião passou, antes da oficialização das candidaturas, por um movimento, teve uma movimentação dos partidos para que houvesse uma eventual candidatura única. Eu gostaria de saber a sua opinião, por que de fato essa candidatura única não aconteceu, essa provável, né? E se, na sua opinião, ela seria saudável, você seria favorável a essa candidatura única, enfim, o que aconteceu dentro desse conjunto aí de situações para que não acontecesse, de fato, essa candidatura única, porque houve uma movimentação entre os partidos, isso é fato. Primeiro dizer que esteve muito longe de existir uma candidatura única. Porque para que haja uma candidatura única, a gente tem que ter dois lados que cedem a ideias, que cedem a pessoas novas, senão a gente vai fazer sempre mais do mesmo. Eu, particularmente, fui convidado para participar de uma reunião cuja qual eu não fui. Então, eu não sei o que foi discutido, o que não foi discutido. Assim como eu, o meu partido, o PP, entendeu que não era o momento de ter uma conversa que pudesse levar a uma candidatura única. Então, particularmente, tanto eu quanto o meu partido não se fez presente em nenhuma reunião específica para tratar de candidatura única. Por conta de choque de ideologias dos partidos envolvidos? Por qual razão? Porque entendemos que nós precisamos dar à nossa população a oportunidade de escolha.
A candidatura única, até respondendo uma parte do seu questionamento, a candidatura única, no meu ver, tira da população a oportunidade de escolha. A gente tem que ter dois lados, para que eles possam escolher aquilo que é melhor para Vargião. Então, eu particularmente sou contra a candidatura única. Até por isso, por tirar a oportunidade das pessoas de uma escolha. Nós estamos aqui hoje numa campanha política que eu penso em fazer um debate de ideias, de planejamento, de propostas, e que a população possa escolher no dia 6 de outubro qual é a melhor proposta. Quando a gente pactua e tem um candidato único, a gente automaticamente vai retirar das pessoas essa oportunidade. Porque a gente impõe um candidato e ela automaticamente tem que aceitar. Então teve convite para participar, até para esclarecer bem isso, teve convite para participar de uma reunião que ia acontecer numa determinada data e eu, juntamente com o partido, entendemos que não era uma hipótese a candidatura única. E por isso o meu partido não enviou nenhum representante para essa reunião. Perfeito. Nós vamos então às propostas, ao plano de governo em si, né? Jean, você falou já brevemente sobre algumas das áreas, mas eu acho que seria interessante então a gente se aprofundar. Iniciando inclusive pela questão da própria educação, né? Então, pegando o seu plano de governo, quais são as proposições que você, junto com o grupo político, tem em mente, principalmente tendo essa perspectiva de mudança, de que eventualmente alguma coisa não está de acordo dentro do município onde você reside, quais são as propostas de mudança, de melhorias, né? Qual é o plano de governo de vocês? A educação começa com a mudança da secretária de educação. É importante dizer que, ao contrário de outros candidatos, eu nunca prometi e não cumpri. A Secretaria hoje de Educação tem que ser modificada, com pessoas novas, com ideias diferentes, porque é ali que cuida da organização, do planejamento da educação. Nós precisamos fazer uma organização e um planejamento onde a gente consiga dar aos profissionais da educação um tratamento diferenciado do que aquilo que vem sendo feito hoje. A gente precisa garantir a ele o pagamento justo, não como o salário como complemento, mas como um piso, o pagamento do piso como o salário dele mesmo, sem a forma que é feito hoje. Porque hoje, infelizmente, o profissional da educação não recebe nem aquilo que é garantido por lei. Então, a gente vai valorizar o profissional da educação para que ele esteja alegre, que ele esteja satisfeito, que ele não busque uma outra cidade para trabalhar. Porque quando a gente valoriza o profissional, a gente mantém ele dentro do nosso município. Isso é muito importante. Então, a gente vai valorizar todos os profissionais da educação. A gente vai revisar a questão da apostila, a gente vai dar uma estrutura melhor à população, lousa digital, a gente vai fazer investimentos. Mas tudo isso vai ser feito ouvindo de verdade os professores. Nem tudo o que a gente pensa em fazer já foi construído. Por que eu digo isso? Porque a gente ainda precisa ouvir todas as pessoas que fazem parte da educação e muitas vezes revisar aquilo que a gente já pensa em fazer. Porque não é o Jean e o Robson que tem todas as ideias, que tudo aquilo que ele vai fazer vai dar certo. Então, nós precisamos sempre estar revisando aquilo que a gente faz, ouvindo o professor, ouvindo os pais, ouvindo os alunos, para que a gente revise quantas vezes forem necessário for aquilo que a gente faz, para que a gente faça sempre com excelência. Mas, basicamente, Jonathan e Jefferson, a gente quer, começando pela mudança da Secretaria de Educação, com pessoas novas, pessoas que enxerguem o professor de uma forma diferente, dando um pagamento justo, valorizando ele, capacitando, mudando a apostila que hoje é colocada ali à disposição dos alunos, dando uma estrutura melhor. Mas tudo isso a gente vai fazer ouvindo quem faz parte da educação, para que a gente faça de uma forma muito assertiva.
Ainda nessa questão da educação, comentou sobre revisões, né, possíveis revisões, e tinha também comentado sobre uma situação que aconteceu numa escola do interior, que ela foi fechada parcialmente durante a gestão atual. Isso? Exatamente. E que o senhor, junto com o colega que atualmente, então, está como vice-prefeito na chapa, lutaram para que isso não acontecesse, esse fechamento parcial. Na sua possível gestão, como que vai se decorrer em cima dessa questão da escola? Vai ser feita uma revisão para voltar às aulas como eram antes desse fechamento parcial? Tem algo no plano? É importante frisar, inicialmente, que não foram somente os vereadores Jean e Robson que foram contra. A gente teve o vereador Leandro, o vereador Júnior, entre outros vereadores que acabaram se posicionando contra o fechamento da escola. E como eu disse, a minha gestão vai ser uma gestão participativa, onde a gente vai ouvir muito. Nós vamos sentar com os pais, vamos entender qual é a demanda, se é a vontade deles a continuidade. Eu sou a pessoa que vai lutar pela continuidade da escola. Porque a gente não pode ir contra aquilo que os pais, que os alunos desejam. E hoje o meu sentimento, o que eu sinto é que há um desejo da sociedade local para a continuidade da escola. E é isso que a gente vai fazer durante a nossa gestão. Nós não precisamos assinar nenhuma carta de compromisso. Porque a gente, quando fala, a gente cumpre. Nós não fizemos promessa. Nós fizemos aquilo que... Nós colocamos para a população aquilo que efetivamente a gente faz. A gente não vive de promessa. A gente vive de compromisso. A gestão passada, é importante frisar, que ela assinou uma carta de compromisso para toda a população que não ia fechar nenhuma turma da escola. E ela fechou. Então veja que mesmo com papel assinado, a administração atual não cumpriu com aquilo que prometeu. Mas eu quero dizer para a população, especialmente aos pais, às mães de alunos da escola e de toda a comunidade ali que tem como a escola o local mais próximo, que comigo não vai precisar ter cobrança. Porque a gente vai ouvir e a gente vai fazer. A gente não precisa assinar documento para cumprir. Porque a minha palavra é algo que eu costumo, que eu tenho o hábito de fazer aquilo que eu falo. Bom, Jean, você falou antes que a intenção na educação é valorizar os professores, instituir eventualmente o piso mínimo ali do pagamento do salário para eles. Em contrapartida, dentro do seu plano de governo aqui, no primeiro tópico, inclusive, está a diminuição do custo da máquina pública. Isso inclui muita coisa e também salários, né? A recuperação da capacidade de investimento. O que isso quer dizer? Essa única frase aqui que está como o primeiro tópico, inclusive, do seu plano de governo. É importante frisar, Jonathan, que o nosso plano de governo é um plano que está ainda sendo construído. A gente tem algumas diretrizes básicas, mas a gente está passando de casa em casa, ouvindo muito as demandas da nossa população, juntando com aquilo que a gente já tem durante esses quase 4 anos de legislativo, onde que a gente também ouviu muitas pessoas, para que a gente possa fazer um plano de governo com ações que efetivamente vão ajudar a nossa população. Isso é importante ser dito. Quanto à questão de redução de gastos, é planejamento. A gente precisa planejar o município. A gente tem que pegar cada gota, cada centavo que está saindo da administração pública e verificar se isso é necessário. Se não for, a gente vai cortar. Eu cito muito como exemplo, mas tem outros casos que a gente poderia citar, que é a questão do cargo hoje de secretário de cultura. A gente tem um cargo de diretor de cultura que é suficiente para fazer todas as oficinas que estão sendo feitas no município, para que a gente mantenha a cultura que está sendo executada hoje, sem a necessidade da ocupação do cargo de secretário, que custa ao município, ou custará na próxima gestão, 8 mil mensal. Então esse é um cargo, especialmente, que a gente vai cortar.
Mas a gente vai cortar sem deixar de colocar a nossa população, as oficinas e todo o trabalho cultural e turístico que vem sendo feito, melhorando aquilo que precisa ser feito. Mas a gente já mostra uma situação que é possível cortar cargos, cortar salários, diminuir o custo da máquina pública. E assim vai ser feito com todas as pastas, com todas as áreas, não só com a cultura. Se tiver um outro cargo hoje que é ocupado em qualquer pasta e que a gente verificar que ele não é necessário, é uma obrigação minha como gestor público cortar esse gasto desnecessário. Hoje a nossa máquina pública está muito inchada, com muitas pessoas que talvez não precisariam estar lá. Então a gente vai planejar, a gente vai revisar todos os cargos e todas as despesas públicas que tem hoje, para que a gente consiga atingir o que a gente está prometendo. Ao mesmo tempo que tem essa questão de cortes de gastos, né, enxugar a máquina, como o candidato está falando, Vargião, diferente inclusive de muitos municípios, foge um pouquinho a regra, tem a perspectiva de arrecadação de receita um pouco maior, até pela instalação de novas empresas. A gente cita a própria Nestlé, que já vem impactando a região, inclusive, né, municípios vizinhos, só com a instalação da fábrica ainda não está ativa, né? Nessa questão econômica, de fomento, de organização e de possível crescimento dentro do município, dentro da sua perspectiva, quais ações para trabalhar em parceria o poder público, a iniciativa privada, para que haja uma aceleração, haja uma continuidade de ações da iniciativa privada, o que a sua administração fará? É importante destacar que nós realmente temos no nosso município a instalação de uma multinacional, assim como outras empresas que estão já instaladas no município de Vargião planejam fazer investimentos e ampliação. Também é importante destacar que não houve nenhuma intervenção municipal pública para que essa multinacional viesse até Vargião. Foi a própria empresa que escolheu o município sem ter qualquer posicionamento público prévio. E isso geralmente, e como a gente já pode perceber, gera muitos impactos dentro da administração municipal. Como a gente vai trabalhar isso? Como eu sempre disse, com planejamento. Para que você atraia investimentos externos, a gente precisa estar realmente adequado, planejado. O nosso município hoje não tem planejamento. Nós precisamos criar um plano diretor para a gente saber onde que a nossa cidade vai crescer com moradias, aonde que vai crescer como indústria, para dar mais segurança jurídica às empresas que hoje desejam se instalar no município, para que a gente tenha investimento de empresas com loteamento. Mas não é qualquer empresário que vai vir e se instalar hoje ou criar um loteamento no município se não tem nenhum plano diretor, que é lá onde que diz das diretrizes do nosso município. Então a gente tem que planejar, criar um plano diretor, dar à iniciativa privada segurança para que ela venha investir no nosso município. Perfeito. Em relação ao setor rural, candidato, Vargião foi comentado agora há pouco, né? Tem essa questão industrial, principalmente pela figura da Nestlé, que está se instalando no município, mas ainda é um polo agrícola, né? Vargião tem a sua economia baseada na agricultura ainda. Quais as suas visões em relação ao fomento da atividade agrícola em Vargião e o que o senhor acha que é prioridade fazer para que isso aconteça, para que a agricultura seja mais estimulada, assim como a indústria, o comércio, de forma geral? Certo, Jonathan. Realmente, hoje, o nosso município, embora esteja num crescimento de indústrias, a sua maior parte da arrecadação ainda continua sendo do nosso trabalhador do campo. E a gente sabe que hoje a economia do campo está passando por um momento difícil.
e a gente precisa dar suporte a eles. Primeiro, precisa de uma estrada de qualidade, porque é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente precisa oferecer a ele. Uma estrada boa. A gente vai asfaltar onde for possível durante esse mandato, para que melhore a logística dele. Isso é importante. A gente vai ampliar a quantidade de hora-máquina que hoje é fornecida. Salvo engano, são apenas 7 horas por produtor. É muito pouco. 7 horas máquina por produtor, ele não consegue fazer nada. Ele vai mexer em algum lugar, quando vê, mal começou, já terminou a quantidade de horas que ele tem disponível. E aí ele tem que pegar uma máquina privada, gastar um valor alto, no momento que ele já está passando dificuldade. Então a gente precisa mudar isso. A gente vai colocar uma quantidade maior de máquina para dar a possibilidade de fazer uma quantidade maior de hora-máquina por produtor. A gente vai atender os grupos com aquilo que eles precisam, porque hoje os grupos que atendem o público, o pessoal da agricultura, não consegue atender o agricultor como ele precisa. Então a gente também vai investir, vai fomentar para que possa levar até eles o que realmente necessita dentro de cada propriedade. Mas acima de qualquer coisa, a gente vai ser uma administração, como eu já disse aqui, que ouve muito. Se adiante surgir novas necessidades, a gente vai ser parceiro para modificar o que está sendo feito e fazer aquilo que ele precisa. Porque a administração pública, certamente, durante o nosso mandato, vai passar de 50 milhões a arrecadação anual. Então, a gente tem condições de ajudá-lo naquilo que ele necessitar. Dentro das dificuldades que tem, a gente vai ter que atender naquilo que ele precisa, para que ele possa gerar uma arrecadação maior e automaticamente o município poder investir não só na agricultura, mas em todas as áreas que fazem parte do poder público municipal: saúde, educação, esporte e tudo mais. É um compromisso nosso ouvir o nosso agricultor para que a gente possa levar até ele aquilo que de fato ele precisa, e não aquilo que o Jean e o Bob desejam, mas aquilo que eles querem. Bom, a gente falou sobre o fomento à economia, né, seja através do rural, através do industrial, do próprio comércio, que são os arrecadadores dentro do município, quem disponibiliza a receita para o município fazer as suas ações, né? Mas na outra ponta a gente tem muito a questão do social, né? As pessoas que necessitam mais de serviços e não necessariamente elas trazem receita para dentro do município, né? No caso, seria um ônus, né? Oneraria os números. Na questão do social, para que as pessoas mais em vulnerabilidade, essas questões mais periféricas que existem dentro do município, no plano de governo, nas suas proposições, há algo específico para tratar disso? No plano que tem protocolado na Justiça Eleitoral, não tem. Até porque a gente frisa durante o plano que o nosso plano vai além das obrigações básicas do poder público, com saúde de qualidade, estradas boas, educação excelente, incentivo ao produtor. Isso são coisas básicas, assim como o assistencialismo também é. A gente não pode ser um gestor básico, a gente tem que ser um gestor empreendedor. E quanto à parte assistencial, é importante a gente sempre incentivar a ter oportunidade. Porque quando o município não está bem com relação à assistência social, é porque falta oportunidade. Muitas pessoas estão lá aguardando uma oportunidade e não têm. Mas, felizmente, por conta dessas indústrias que estão instalando, aquelas que estão ampliando, Vargião hoje tem uma oportunidade. Vem muita gente de fora trabalhar em Vargião. Então, não é o caso, a gente não tem um problema social muito grande. Vargião, felizmente, não tem esse problema. Mas, para aqueles que precisam, a gente vai investir com certeza na parte assistencial. A gente tem um projeto muito bacana que é de construir no mínimo 100 casas no município de Vargião durante 4 anos. É algo ambicioso, mas que a gente sabe que pode. E tem muita gente hoje que trabalha, ganha pouco, mas paga muito aluguel.
encontra dificuldade para comprar no supermercado porque tem pouco dinheiro, pagar sua água, sua luz, sua internet. E a gente quer mudar isso. A gente quer mudar essa realidade. A gente tem como o plano número 1 construir habitação, para que a gente possa levar a todas as pessoas que hoje não têm muitas condições e pagam aluguel uma oportunidade. E a gente sabe que construir 100 casas não significa só ajudar a parte assistencial, mas significa fomentar o nosso comércio, porque quando tem mais gente, o que acontece? Tem mais dinheiro circulando dentro do nosso município. A gente tem mais mão de obra para a nossa indústria e a gente também tem mais oportunidade para as pessoas que ali residem. Os jovens hoje, eu sei porque da minha turma de escola nós tínhamos 28, 29 formandos, hoje menos de 10 ainda residem no município de Vargião, porque falta oportunidade para o jovem, aquele que não tem experiência, aquele que busca o primeiro emprego, ele encontra dificuldade. Hoje tem muito serviço braçal, mas não tem uma oportunidade para o jovem que quer estudar, que quer um emprego relacionado à sua área. E a gente vai buscar com pessoas, fazendo o nosso trabalho, a dar oportunidade também para os jovens. É algo muito amplo, a gente sabe que vai precisar de muito esforço, muita dedicação, muita vontade, mas isso a gente tem sobrando. Não é vontade que falta para que a gente faça uma ótima gestão. Uhum. Já, esse ecossistema que está se formando, no caso por conta das indústrias, vai aumentar por consequência a população de Vargião. Inclusive saiu o censo há pouco tempo, agora uma atualização do censo, de que a população brasileira vai crescer de uma forma geral em todos os municípios, na maioria dos municípios, né? Santa Catarina, inclusive, deve chegar a 10 milhões até 2045, por aí. Vargião também está dentro desse mapa e vai crescer. E vão aumentar as demandas, as necessidades em várias áreas que já foram citadas aqui, e uma delas é a saúde, né? A tendência é aumentar a necessidade aí da população pelo serviço de saúde que é oferecido pelo setor público. De que forma o senhor pensa em estruturar melhor a saúde para que ela atenda às necessidades da população que vier a crescer no município? Jonathan, eu queria dizer que, embora eu concorde contigo na parte que é uma consequência o aumento da população, eu discordo na parte de que automaticamente, por consequência, o município vai crescer. Porque hoje não tem habitação. Não tem como você aumentar a sua população quando não há incentivo habitacional. A gente precisa investir em habitação para que isso seja uma consequência. O nosso município, ele é um município que tem que aproveitar a oportunidade. Então, a gente precisa de um plano diretor, a gente precisa investir em habitação para que os empregos fiquem ali e automaticamente ele cresça com relação à população. O município começou a sua história 60 anos atrás com 3.600 habitantes. Hoje a gente tem a mesma quantidade praticamente da população. Então falta incentivo, a gente tem que modificar isso para que seja uma consequência. Mas é óbvio que no nosso projeto, como a gente fala em habitação, a gente fala em crescimento, a gente precisa pensar na saúde das pessoas. A gente tem como projeto manter o fomento do hospital, como vem sendo feito, se possível ampliar a sua capacidade, a gente é parceiro. A gente está ali para ajudar a população. E a saúde é importante. Então, se for necessário ampliar o hospital, a gente vai colocar recursos para que isso seja feito. Se for necessário ampliação do posto de saúde, a gente também vai fazer. Se tiver que construir durante a nossa gestão um novo posto de saúde, a gente também vai fazer. A gente tem muitas ideias. A gente quer criar o centro de especialidade médica e odontológica. A gente quer zerar as filas para que a nossa população não aguarde muito tempo para fazer consultas, exames e procedimentos médicos. A gente vai investir com certeza em saúde. A gente sabe que não é fácil tudo isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Piquenique eu não sei fazer. Isso eu não sei. Mas eu estudei, me capacitei para ser gestor público e estou com muita vontade e muita determinação para fazer as coisas acontecer.
Candidato, nós estamos chegando no final da entrevista, 38 minutos, então faltam 2 minutos aí para fechar os 40 minutos. Vou deixar esse espaço, esse tempo restante, para que o senhor faça suas considerações finais e fale de outras coisas também que eventualmente a gente não questionou. Obrigado, Jonathan. Eu quero dizer à população varjonense que está nos assistindo que eu preciso apenas de uma oportunidade. Uma oportunidade para mostrar que Varjão pode mais. Que Varjão pode ir mais longe. Que aquilo que é bom pode ser melhor e aquilo que não é bom pode ser corrigido. Nós temos uma cidade em que não cresce populacionalmente desde o seu início. Eu preciso muito da oportunidade para mostrar que a gente pode avançar nisso. Eu preciso da oportunidade para mostrar que pessoas novas também têm capacidade. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu acredito que seja muito importante. O candidato, hoje da outra coligação, quando foi prefeito, tinha uma única experiência. Uma vez vereador. Assim como eu. Então, quando ele foi gestor, ele não tinha mais experiência do que eu tenho hoje. Então, eu posso, através disso, mostrar que não é só experiência que dá resultado. Porque no primeiro mandato dele não foi um mandato ruim. Hoje, a situação foi inchando a máquina pública, talvez ele vai ter dificuldade de repetir os 4 primeiros anos dele. Porque os 4 segundos não foram tão bons quanto foi o primeiro. E ele não tinha experiência. Eu hoje tenho uma educação, um conhecimento que me coloca com condições de ser um bom prefeito. Eu tenho muita vontade e muita determinação de fazer acontecer. E eu preciso, e eu peço a toda a população, uma oportunidade para mostrar que Varjão pode avançar, que Varjão pode mais. Jean e Bob, número 11, no dia 6 de outubro, para que Varjão avance. Muito Jean bem. Casiero, né? Candidato a prefeito de Varjão, obrigado pela sua presença. Eu não fiz o agradecimento, né? Então, agradecendo aí a presença do candidato. Exato. Jonathan agradeceu, eu também agradeço, Jean, a sua presença aqui. A gente agradece as pessoas que acompanharam. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais. Aproveitem, a gente sempre fala, né? Aproveitem esse material para vocês conhecerem o candidato, conhecerem suas propostas e, caso eleito, utilizarem esse material para as cobranças futuras, certo? Então, também um agradecimento especial às nossas marcas parceiras, que são a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. E a gente se vê agora no próximo episódio.